Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Kenan vem ali bem tranquilo no seu carro, ao mesmo tempo que ele tem uma ideia de ligar lá pro Papa Sebo. Quando liga para ele, ele diz a ele o que foi que aconteceu, porque ele não lhe deu notícias. O Papa Sebo diz a ele que na realidade aconteceu algo muito ruim. Então o Kenan questiona ele e pergunta a ele do que é que ele está falando. Ele responde para o Kenan que na realidade não sabe explicar a ele, mas que o menino acabou morrendo, e o Kenan começa a ficar revoltado e quer até chorar, muito emocionado logo depois de ouvir isso, e pergunta o que foi que aconteceu. Ele fica sem saber responder ao Kenan, que continua questionando ele o que foi que aconteceu e que ele lhe responda agora mesmo. Ele continua em silêncio e o Kenan diz a ele que isso não deveria ter acontecido, que os meninos pequenos não poderiam ali na realidade morrer, e diz a ele que pegue quem fez isso com o menino e pode matar antes que ele chegue lá. Então Papa Sebo diz a ele que tudo bem, que não se preocupe, que ele vai fazer isso agora mesmo. É justamente isso que ele faz, porque nesse exato momento ele se direciona até o quarto onde está o responsável pelo acidente lá do Duruk, e ao chegar bem pertinho ali, um policial vem se aproximando. Então ele tapeia, pega no celular, faz de conta que está fazendo uma ligação até que o policial vai embora, e ele continua na sua ida à procura desse homem. E ao chegar na esquina ali, tem outro policial. Ele volta, fica de esquina olhando, esperando apenas uma oportunidade para ir terminar o serviço, até que nesse momento o telefone desse policial toca e ele sai, deixando ali o caminho livre para que o Papa Sebo chegue até lá e termine o serviço. Só que quando ele chega no quarto, abre a porta, dentro desse quarto, além de estar o responsável por tudo o que aconteceu com o Duruk, também tem outro policial lá. Então o policial pergunta a ele quem ele está procurando, e ele responde que acredita que entrou ali no quarto errado e pede a ele desculpas, confere que de fato ali é o responsável e diz a ele para que ele tenha melhoras e sai. Só que na hora que ele sai, ao mesmo tempo que quem vem chegando é o Seiji, juntamente ali com o Ismael virado na peste. Ele entra no quarto com tudo, pega ali no cangote do responsável, puxa ele, chama ele de maldito, dizendo que ele se ponha de pé agora mesmo, e começa a gritar com ele, dizendo que ele vai lhe contar tudo o que aconteceu, que vai lhe contar toda a verdade, e chama ele de maldito. O policial tenta fazer o Ismael parar, mas o Ismael não quer nem saber, diz um monte de coisa com ele, que ele vai ter sim que falar toda a verdade, o que foi que aconteceu, ao mesmo tempo que uma enfermeira entra e pergunta o que é que o Ismael está fazendo, que ele pare agora mesmo, porque esse homem está doente. Mas o Ismael diz que não, que esse homem não é nada que ela acha que está pensando que ele é, diz um monte de coisa com ele, pega a roupa, joga nos peitos dele e diz a ele que ande e se vista agora mesmo, porque ele vai para a central de polícia agora mesmo com ele. Ele fica o tempo todo tentando desdobrar o Ismael, falando que não se preocupe, porque tudo isso que aconteceu foi um acidente, mas o Ismael diz a ele que saberemos de tudo isso logo depois que ele pegar ele e lhe interrogar. Papa Sebo, que estava ali olhando toda aquela cena, logo depois ele vai saindo aos poucos devagarzinho, enquanto o Ismael diz ao policial que se qualquer pessoa chegar ali e perguntar onde está esse sujeito, que ele diga que foi o oficial Ismael que levou ele agora mesmo. Ele responde ao Ismael que tudo bem, e o Ismael grita novamente com ele para que ele se apresse agora mesmo. Logo depois que Papa Sebo chega lá fora, ele fica pensando, se perguntando na realidade e agora o que é que ele vai dizer ao Kenan sobre tudo isso que aconteceu. Só que quando ele olha de lado, tá aquele carrão preto ali, e ele sabe que é o Kenan que já está à sua espera, e ele fica ali travado sem saber o que fazer. O espelho baixa e ele vê só aquela mãozinha ali lhe chamando. Ele então se direciona até o carro do Kenan, entra, e o Kenan pede ao motorista que saia e deixa eles dois ali a sós. E quando ele sai, o Kenan questiona logo ele, e aí o que foi que aconteceu, se ele terminou, acabou com aquele homem que fez isso com o menino. Ele diz ao Kenan que ele não pôde fazer isso porque lá no momento havia muita polícia. O Kenan dá um sorriso para ele, taca lá a mão no pé do vidro dele e diz a ele que como ele não pôde fazer isso, e diz que ele mesmo arruinou com o plano dele.
Ele continua dizendo um monte de coisa com ele enquanto ele fica de cabeça baixa. O Kenan fica revoltado dizendo que ele acabou com todo o plano deles e chama ele de idiota. O Ismael vai saindo nesse exato momento. O Kenan aponta mostrando ali que ele vai levar agora ele mesmo juntamente lá para a delegacia para ali interrogar, e veja o que ele acabou de fazer porque ele estragou tudo. Ele continua em silêncio e o Kenan diz que pode assegurar para ele que tem certeza que esse miserável vai falar lá toda a verdade, e o Papa Sebo diz a ele que não, que acredita que não vai falar isso porque conhece ele e que inclusive lá dentro do hospital ele ficou calado, não disse nada. O Kenan, revoltado, olha para ele e pergunta se ele está falando mesmo sério, e o que garante que quando chegar lá na delegacia ele não vai falar nada, e manda ele dizer agora mesmo, garantir que ele vai ficar em silêncio. Ele fica calado sem saber o que responder para o Kenan, que continua dizendo um monte de coisa para ele, que esse advogado, o pai do menino, ele é extraordinário e que vai sim tentar arrancar alguma coisa para ele, e que ele deveria sim ter feito alguma coisa, porque isso foi como tivesse arrancado o próprio coração do pai ali e ter queimado. Kenan continua dizendo um monte de coisa com ele, falando, perguntando na realidade se ele não faria a mesma coisa, e depois dá um murro na cabeça dele ali de leve, dizendo que ele também faria tudo isso e que ele tem que entender que tem que usar a cabeça dele. Depois ele manda o Papa Sebo sair e que ele corrija tudo isso agora mesmo. Ele sai e o Kenan começa a se lamentar novamente, dizendo que pobre do Atéis, ele deve estar nesse momento destruído. Depois ele fica chamando por Alá, levantando as mãos, perguntando o que foi que ele fez, e começa a chorar. Ele continua se lamentando, dizendo um monte de coisa agora com ele mesmo ali, dá um soco até no teto do carro, depois dá um soco no rosto dele e fica revoltado, se responsabilizando por todo o acontecimento. A cena muda, vai lá para o Atéis, que vai chegando agora com todo mundo, e ele dá de frente ali com o sapatinho do Duruk, também o seu casaco, e fica ali sem saber o que fazer. E logo depois também a Azul pega no casaquinho, fica ali o tempo todo cheirando ele, e a Razete pega o sapatinho do Duruk, coloca lá fora, e a Efsun diz a ela, perguntando se ela lembra que quando a mãe dela morreu, que ela também pegou os sapatos de sua mãe e colocou fora, e depois começa a chorar, dizendo que isso é muito duro mesmo ter que passar por tudo isso. A Azul vai saindo fora e logo depois vê os sapatinhos dele ali fora e se pergunta o que é que esse sapato dele está fazendo ali, e que não quer de forma nenhuma que os sapatinhos dele fiquem lá fora. Pega e entra, e a Razete logo depois fica em silêncio, mas chama a Efsun apenas para que elas entrem. Ao ir entrando, a Efsun chama a Azul, que na realidade nesse momento não quer papo com ninguém, mas a Efsun continua chamando por ela e diz que na realidade ela não entendeu o porquê que elas colocaram o sapatinho do menino lá fora, porque quando a mãe dela morreu também, ela fez a mesma coisa, colocaram, os vizinhos dela colocaram o sapato da mãe dela lá fora, e ela também não entendeu, ficou um pouco até brava com isso, mas depois eles explicaram para ela que isso ali, tudo aquilo era apenas uma tradição, e depois que explicaram para ela o porquê colocar o sapatinho ali, foi aí que ela mesma pegou o sapato de sua mãe e colocou lá fora. A Azul diz a ela que por favor, que ela não diga isso do filho dela, porque o filho dela não está morto, e diz várias vezes isso, que não está morto, até que o Atéis se aproxima dela e diz a ela que está tudo bem, mas que ela se tranquilize e sente um pouco. E a Azul diz a ela que como ela vai se tranquilizar numa situação dessa, e que todo mundo já aceitou que ele morreu, e depois ela sai revoltada, dizendo um monte de vezes que ele não está morto, que o filho dela não está morto, e vai embora, deixando eles ali muito pensativo e muito triste com toda essa situação. Razete se aproxima do Atéis e diz a ele que ele agora tem que deixar a Azul um pouco só, porque agora é o momento dela. Em seguida, todo mundo fica em silêncio, sem saber o que fazer em uma situação assim tão difícil. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei aí, para que você não perca nada de novo que ainda virá nos últimos capítulos de Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.